Olá, muito bom dia, na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. De mais um ano se passou, hoje o primeiro dia de um novo tempo, o primeiro dia de um novo ano. Dias de propósitos virão, poderão ter começado na passagem de ano, propósito que poderá ter sido adicionado no contexto da nossa alma nesta noite, no dia de hoje. Mas esse devocional, pequeno almoço com Deus, eu quero compartilhar uma palavra que vai servir para nortear a nossa vida por esse ano todinho que o Senhor nos permitir viver. Esse texto está no livro ou carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de número 23 a versículos de número 29. Diz a Bíblia assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessou o Mar Vermelho, ou atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Neste devocional do primeiro ano, do primeiro dia do ano, eu quero subordinar ao tema a balança usada por Moisés. Nós sabemos que a balança ela é um instrumento de precisão. Sabemos que a balança ela foi inventada, criada para se chegar a um ponto de equidade, um ponto de justiça. E nós olhamos para a nossa história, olhando para a história bíblica, é natural que esse instrumento ele seja colocado diante de nós a cada decisão, a cada propósito, a cada atitude. Quando nós olhamos para o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos, o versículo 28, nós vemos um homem por nome de Pedro usando uma balança. Ele diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós ganhamos com isso? E o Senhor, no versículo 29, 30 e versículo de número 31, ele explica para Pedro: olha, ganha 100 vezes mais aqui, em casa, em família, em coisas desta vida, com perseguições. Essa palavra muitas vezes ela é omitida no que tange ao compromisso. Mas quando eu olho para a balança usada por Moisés, eu entendo que comparações é inevitável nos dias que nós estamos vivendo, porque nos dias odiernos do passado também comparações eram algo corriqueiro na vida dos homens, das mulheres de Deus. A primeira questão que eu olho aqui quando eu vejo Moisés, ele diz: trocou os prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu, ele estava avaliando. O que eu entendo nesta palavra é que Moisés, quando ele teve o senso do Espírito para poder fazer essa decisão, primeiro porque ele via a forma como Deus o contemplara. Moisés ele não olhou pela sua ótica humana, dizendo: eu posso ser o futuro faraó do Egito. Eu posso ser alguém muito respeitado na cultura mais avançada da época. Mas eu entendo que Moisés, ele olhou na ótica divina. Aquilo que o apóstolo Pedro, quando ele entende esse processo da balança de Deus, no capítulo 3 da primeira carta, o versículo 12, ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quando eu olho para a vida de Moisés, neste texto que lemos, versículo 23, por 3 meses Moisés escondido, os pais viram que a criança era bonita, era bela. Mas o escritor Lucas, quando fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo de número 20, ele explica uma questão que
que faz nós compreendermos a razão pela qual a mãe e o pai de Moisés o escondeu por 3 meses. O texto original quer dizer asteios tu tel, ou seja, Moisés não era simplesmente uma criança bela aos olhos humanos. O que estava inserido na alma de Joquebede, de Anrão, é que Moisés, a expressão asteios tu tel quer dizer formoso aos olhos de Deus. A primeira questão que traz para nós nesta manhã é que Moisés ele via como é que Deus o compreendia, como é que Deus o contemplava. E isso é tão verdade no relacionamento com Moisés e Deus, que lá no livro de Números, no capítulo 12, a partir do verso 6 mais ou menos, no 8º em especial, explica que o próprio Deus defende Moisés, porque ele via Moisés de uma forma diferente com o que os seus irmãos Miriam e Arão viam. E o Senhor diz, olha, com o profeta eu falo em sonho, eu trago revelação, mas Moisés não, eu falo boca a boca. É por essa razão que Deus honra esta avaliação, quando Moisés coloca na balança as comparações entre o que Deus poderia ser e fazer com as coisas que o mundo poderia ser ou poderia ter e poder proporcionar. É por isso que a primeira questão no que tange a este tema, a balança usada por Moisés, é que o Deus de Moisés, ele via nele algo especial. O salmista explica no Salmo 139, versículo 16, que antes, olha, isso é maravilhoso esse texto. Ele explica assim, o Senhor me viu, ainda informe no útero da minha mãe. E não era simplesmente ver, de contemplar, de assistir. O salmista, ele pega a pena sagrada e diz assim, olha, todos os meus dias já estavam escritos diante do Senhor. O salmista nem havia sido criado, nem havia sido gerado. Moisés contemplava isso. Quando ele o trocou, a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não queria ser olhado simplesmente pelo olhar crítico das pessoas do Egito, a ciência mais avançada da época. Segunda razão que fez Moisés preferir recusar-se a ser chamado filho da filha de Faraó é por causa da filiação. Quando nós olhamos para o livro ou carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo 28, ele explica a razão primeira que eu e você podemos usar a balança que Moisés usou. Filhos da promessa. Ser filho da filha de Faraó poderia representar que a história de Moisés teria acabado quando ele morreu. Mas a Bíblia explica na primeira carta que João escreve, no capítulo 2 e o versículo de número 17, o mundo passa bem como a sua concupiscência, efêmero, passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Moisés sabia que valia a pena ser filho de Deus. A ser filho da filha de Faraó, aquilo acabava naquele momento que ele morresse, mas ser filho de Deus transcende para a eternidade. E Pedro também, que usou a balança de Moisés, na sua primeira carta, no capítulo 1, o versículo 4, nós somos chamados para uma herança incorruptível, uma herança imarcessível, uma herança que não pode murchar. Moisés usou esta balança porque entendia que a filiação fazia toda a diferença no plano que Deus tinha na sua vida. Terceira razão que levou Moisés a usar esta balança, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Não é que Moisés era um masoquista, mas Moisés ele entendia bem o que Paulo revela na carta aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, quando explica sobre o pagamento, sobre a recompensa daquilo que é eterno de Deus e daquilo que é transitório do pecado. Ele explica que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os tesouros do Egito produziriam a morte, mas o dom gratuito de Deus, a salvação, produz vitória, produz vida eterna, produz esperança. E na última fase da comparação de Moisés, quando ele coloca a balança diante daquilo que Deus oferecia para ele, é porque ele contemplava a recompensa. O escritor aos Hebreus, nesse versículo 26, ele diz, porque contemplava o galardão. Este verbo aqui, contemplava, está na forma transitiva direta,
Porque Moisés, ele está, mesmo que você olhar para o verbo contemplava, que está no tempo do pretérito imperfeito, mas Moisés, ele estava vivendo o presente, mas o seu olho, os seus olhos, ele contemplava o galardão, a esperança, as promessas, as alianças que Deus havia reservado para ele. Aliança esta, que lá no livro de Gênesis, o livro dos princípios, no capítulo de número 12, o versículo 7 explica: o Senhor faz uma aliança, estabelece uma aliança com Abraão. E quando nós fechamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, que fala de galardão também, o Senhor diz: eis que eu venho sem demora, e comigo está o meu galardão, ou o galardão, artigo definido, que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Moisés, no versículo 26 do capítulo 11, é extraordinário, porque diz a Bíblia: porquanto considerou, colocou na balança o opróbrio de Cristo e os tesouros do Egito, mas ele contemplava o galardão. A Bíblia explica que através desta palavra nós somos avalizados, somos avaliados, aprovados ou reprovados. Eu diria que, assim como no Brasil o Inmetro, ele avalia, averigua a fidelidade das balanças e outros objetos de cunhos de medidas, a Bíblia também avalia. Por isso, nesta primeira manhã do ano de 2011, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor, diante dos seus conceitos, diante das suas atitudes, diante dos propósitos que você fez para este ano, este Inmetro espiritual, a palavra de Deus. Porque esta palavra, ela vai dizer para mim como será o meu final. Faça como Moisés, não valorize as coisas efêmeras dessa vida, mas tenha os olhos na eternidade, porque o Senhor, ele tem a eternidade para nós. Oremos. Pai santo e maravilhoso, eu quero te louvar nesta manhã, porque pessoas que, Senhor, terminaram um ano de muito sofrimento para alguns, para outros alegria, para outros preocupações, para outros expectativa, mas a tua palavra diz para vivermos esse dia, regozijar nele, porque nós temos o dia de hoje para viver. Mas para nós que cremos nesta palavra, o dia que termina hoje, e pode terminar para nós no dia de hoje, mas ele vai rasgar para nós as portas da eternidade. Por isso, Deus, nesta manhã, do primeiro dia de ano, com muita súplica, com muita humildade, eu peço, Senhor, conduza nossas vidas, para que nós possamos avaliar e sabemos o quanto o que o Senhor tem para nós é precioso, e não trocamos, não substituamos pelas coisas vulgares e passageiras desta vida. Dá-nos um ano de bênção, um ano abençoado em nome de Jesus. Que 2011 seja um ano de muitas conquistas espirituais. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Grande abraço.